Geração de Prata é como ficou conhecida a seleção brasileira de vôlei masculino da década de 80 e que deu ao Brasil a primeira medalha olímpica neste esporte. A medalha de prata das Olimpíadas de Los Angeles em 84 abriu portas e influenciou gerações. A seleção do técnico Bebeto de Freitas, formada pelo capitão William, Amauri, Badá, Bernard, Bernardinho, Domingos Maracanã, Fernandão, Montanaro, Vinícius, Xandó, Renan, Rui. Essa seleção marcou época e influenciou as gerações seguintes. Depois dessa seleção, o voleibol se abriu para o Brasil, se abriu para o mundo. Vamos atualizar essa e outras histórias. Pode chegar Domingos Maracanã. Tudo bem? Olha o tamanho dele. Olha só. Muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Viu? É um prazer, Prazer enorme receber você aqui. Domingos Maracanã. Olha, que eu tô querendo contar essa história faz tempo, desde que começou o podcast. Que bom, é muito legal a gente falar do passado, né? A gente resgatar a nossa história, né? Que é muito importante, né? Para ver o legado que a gente deixou, né? Que é muito importante a gente estar sempre falando de voleibol, que é uma coisa que a gente ama, né? Sabe que tem uma coisa interessante, Domingos? As pessoas chamam de Domingos Maracanã, de Domingos ou de Maracanã? Como Maraca. você ficou mais... Maraca! É, Então melhor, tá bom. melhor. Sabe o que é Maraca? Vou te chamar assim, então. O que eu faço aqui? O que eu estou fazendo nesse podcast? Eu estou atualizando histórias. Porque muita gente, principalmente essa geração, não sabe da gente. Nós estamos falando de uma história que aconteceu 30, 40 anos atrás. Sim. Que precisa ser atualizada. Por quê? Porque existe aí uma trajetória muito grande. Hoje, quando as pessoas assistem um jogo de voleibol, né, tem uma trajetória, tem uma equipe aí que forjou e que construiu esse espaço. E essa abertura que eu fiz falando da seleção, no caso, eu queria que você atualizasse pra gente, porque antes dela, ninguém falava do voleibol no Brasil. Não era tão midiático, não existia isso. Conta um pouquinho antes, né? Começou lá em 80, lá em Moscou. Tudo começou, né, em 1980, que foi a transição, né, quando veio o Bebeto, quando saiu uma geração e entrou uma nova geração, que era a seleção praticamente que ficaram. Renan, ficou Badá, como você bem disse, ficou o Amauri, ficou também o Fernandão, ficaram os mais velhos e vieram a nova geração, que era eu, Xandó, Marcos Vinícius, Roese e Eric, e Cacau, enfim. Deu uma renovada em 80 para Moscou. De 80 para 81 que nós tivemos o Mundial Juvenil, que nós somos vice-campeões mundiais juvenil, que foi em Colorado Springs. Tá. Então, o que houve? Houve uma transição. Saíram alguns mais velhos, né, que era o caso do Grangeiro, Suíço, Levenhagem, enfim, uma série de jogadores que já tinham passado, já tinham dado a sua contribuição para a seleção brasileira, né? Que o próprio Moreno também, que foi 4 Olimpíadas, que foi um ícone, né? Que inclusive hoje está no Comitê Olímpico, uma excelente pessoa, foi um excelente jogador que marcou uma época, né? Que você está falando lá para trás, né? Tô começando lá de trás. Lá bem para trás, né? Que nós tivemos também Negrelli, tivemos Aderval. Grande Negrelli, encontrava em Santos. Enfim, era uma geração que nos ajudou, que foi referência também, né? E aí veio a outra parte, né? Veio a parte do Bebeto, que o Bebeto esteve nos Estados Unidos, aprendeu com os americanos, né? Muito lá com o voleibol profissional, que era um voleibol estático, né? Que era um voleibol que não tinha rodízio, que jogavam 4 homens e 2 mulheres, uma delas era a levantadora, e que já existia o próprio líbero, que era o fixo. Isso eu tô falando lá para 1980, lá para trás. Aí veio o Bebeto, a convite do Nussmann, que foi a grande... Já veio o Bebeto com a cabeça renovada. Com a cabeça, renovada, com outra pegada, com outro estilo de treinamento, com uma coisa mais fechada, né? Onde nós treinávamos praticamente
dos 12 meses, treinávamos 11 meses, né? Ficávamos concentrados praticamente no Rio de Janeiro, que nós treinávamos na Escola de Educação Física do Exército, ficávamos hospedados em hotel, no Hotel Argentina, nunca me esqueço, aquilo lá foi um marco para a nossa geração, né? E nós treinávamos praticamente 8 horas por dia, porque você lembra que tinha vantagem, né? Sim. Nós estamos falando de um voleibol totalmente diferente que é o de hoje, né? Hoje não tem mais vantagem. Hoje não tem mais vantagem, é ponto a ponto, né? Tudo é ponto, né? Você... Porque era muito demorado, né? Exato. O jogo demorava. Vantagem para um, vantagem para outro. Ficava 2, 3 horas. Exato. Nós tínhamos 7 jogos de 4 horas, enfim. Era uma inviável coisa impossível, né? Pra tudo. Hoje a garotada nem gostaria de jogar nesse sistema, né? Sim. Que a gente vê, porque aprenderam a jogar nesse sistema e é um sistema muito dinâmico, muito mais rápido e... Pô, eu achei que foi muito importante para o voleibol essa sacada, né? Então, eu acho que foi muito importante. Mas, voltando à história, nós começamos a treinar muito, treinávamos muito, porque a nossa diferença com os países europeus era muito grande. Ou muito seja, defasado. Apesar que na Olimpíada de 80 nós conseguimos o 5º lugar, que foi muito importante. Já foi muito importante. Mas você sabe que para você conseguir a medalha olímpica demora de 2 a 3 ciclos. Por quê? Porque o voleibol demanda uma série de jogos internacionais, você tem que manter uma equipe muito bem treinada, muito bem ajeitada, e você tem que ter os talentos, né? E as reposições. Ou seja, você tem que trabalhar muito. Por exemplo, essa nova seleção brasileira, graças a Deus nós conseguimos uma conquista excelente, né, que foi ótimo, né? Conseguimos com o Renan aí, que é da nossa geração, né, que foi importantíssimo nessa transição, né? Porque ele pegou um time praticamente, né, desfeito, né? E aí veio com a experiência. Aí veio com a experiência dele todo, expertise, e conseguiu, né, essa classificação maravilhosa, graças a ele e aos jogadores e ao trabalho da sua equipe, né? E quem assiste, né, a seleção hoje, por isso que a gente está contando essa história, porque muito que se vê, né, quando você olha um resultado, vê alguém com sucesso, as pessoas às vezes, principalmente essa nova geração, elas acham que é fácil. Nada é fácil. Nada. Teve uma construção. Se hoje existe aí um cenário em todas as áreas, alguém construiu. Isso que eu acho que a gente tem que contar. Se hoje o vôlei é o que é, porque teve uma base, aconteceu lá atrás. Exato. Só para a gente não perder o fio da meada, depois que vocês conseguiram esse 5º lugar, o vôlei ainda não tinha essa visibilidade. Porque era uma época de futebol ainda, né? Exato. E também de profissionalismo, né? Nós tínhamos que saber que nós tínhamos, além de poucas equipes, né? Que tínhamos 2 a 3 equipes, né? Que era Minas, São Paulo e Rio. Nós tínhamos poucos jogadores, tanto é que o Bebeto fechava o grupo, fechava em 15 jogadores, que não tinha mais do que isso, né? Não é que não tinha, é que ele queria fechar esse grupo para chegar até o próximo ciclo, né? E assim para ir crescendo, e mudando, e trocando as peças, porque uns vão envelhecendo, outros vão chegando, outros vão saindo, né? Natural da vida, né? Mas o importante foi, como você bem disse, foi a construção de um trabalho onde se trabalhou muito, onde, logicamente, nós tivemos o apoio de uma confederação, tivemos o apoio de um grande trabalho, de um grande mentor, que era o Bebeto de Freitas, juntamente com o Jorge de Barros, que era o Brunoro. Sim. Nós tínhamos o Paulo Sérgio, nós tínhamos uma equipe multidisciplinar. Sim. Coisa que não existia anteriormente, que era somente um treinador e um preparador físico. Aí já foi introduzido fisiologista, fisioterapeuta, já enfim, uma Mas equipe isso veio grande. em que época? Antes ou depois do Luciano do Vale? Em 1981 já quando a gente começou a fazer já os testes na Universidade Gama Filho, onde a gente já tinha um fisiologista, que era o Dr. Edmundo Novaes. E nós tínhamos também um trabalho de fazer vários amistosos, porque eu vou te falar, sem dinheiro também não fazia nada. Nós não tínhamos o Banco do Brasil por trás naquela época, mas tínhamos um presidente
atuante, que era o Carlos Arthur Nussmann, que foi muito importante, juntamente com o Bebeto, que se juntou também com o Luciano do Vale, que veio, né, aquele casamento, né, onde todo mundo acreditou, em função também do futebol que vinha tendo maus resultados. Voltando até só para atualizar essa época, né, em 82, o Brasil perdeu a Copa lá no Sarriá, na Espanha, né? Isso. Perdeu um time dos sonhos lá, que todo mundo... Do Tele, né? Com o Tele Santana, todo mundo achava que a gente ia ganhar. Perdemos, quer dizer, já estava o futebol, que era a primeira paixão. E você não sabe, nesse dia que o Brasil perdeu para a Itália, né? Que foi 3-2, nós estávamos na China, em Xangai. Isso, em 1982, porque nós estávamos fazendo todo um preparativo, nós passamos China, Coreia e Japão. Foi terrível, nós ficamos 60 dias fora, jogando, treinando, nesses países, né, que eram antigamente muito fechados. Muito fechado, totalmente. Com uma alimentação totalmente diferente da nossa. Não, isso é bacana até, só para dar uma parte, depois a gente continua. Isso é bacana. Pessoal, hoje, todo mundo vê o jogo de todo mundo. Você clica, você sabe como é que é o jogo da China, como é que é o jogo do Japão. Antigamente não. Não tinha. Essa época eles ficavam fechados nesses países que não tinham abertura mesmo. Exato. E vocês não tinham feedback, vocês não sabiam como é que eles jogavam, tinham que aprender na prática. Exatamente. E como é que você tinha que fazer? Você tinha que ir lá jogar. Tinha que ir, senão não sabia como é que era o jogo. Eles não vinham para cá e era custoso. Ou seja, então quando você ia para uma Rússia, ia para uma China, você tinha que ficar pelo menos 20 dias, começar pelo fuso, né? Você tem um fuso de 11, 12 horas, aí é complicadíssimo, né? Então, nós chegávamos lá, a gente perdia, tudo diferente, tomava cada surra deles, porque os russos eram imbatíveis, eles tinham uma seleção fenomenal, né? Tanto é que é o que o Bebeto falava, nós temos que acostumar a jogar com eles. Isso aí é que então, como é que se acostuma? Você tem que jogar, você tem que aprender. Aí você acostuma, você fala, eles têm esse defeito, podemos jogar assim, assado, sacar assim, assado. Porque aí quando chega numa grande competição, você já sabe como é que ele joga, você já estudou, mas antigamente não dava para estudar nada. Exato. Então você tinha que ir jogar e treinar muito. Foi quando nós fomos vice-campeões mundiais, né? Em 82, tivemos o Mundialito aqui no Brasil, né? Mas aí no Mundialito já estava... Aí a gente já estava em outro patamar, Estava né? em outro patamar. Porque a gente já tinha conquistado a primeira medalha em 81 na Copa do Mundo do Japão, e aí nós já víamos com um pouquinho mais de bagagem, um pouquinho mais de moral, né? Então, nós tínhamos ganho de Polônia, tínhamos ganho de Cuba, enfim, a gente tinha conquistado um pódio já em 81. E nessa época, 82, depois que aconteceu a história lá da Espanha, né, do Brasil perder o futebol, o Luciano do Vale, ele começou já o Show do Esporte, já ele estava na época ele estava acho que na Record, e ele fez uma parceria aí com a empresa dele, na época a Promoação, com o Zé Coco e com o Kiko, com o Nussmann, e levaram o vôlei, começaram a colocar o vôlei na televisão, que era ainda assim, vantagem, 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 vantagem. Sim. E por conta até do resultado de vocês, o vôlei explodiu, começou a explodir de uma tal forma que esse Mundialito, preparatório lá para a Argentina, não é isso? Isso, era preparatório? Para o Mundial da Argentina. Colocou 20 mil pessoas no Maracanãzinho. Não foi isso? Foi, e foi a primeira vez que nós ganhamos da Rússia, numa final. Nós fizemos a final com a Rússia. E foi sensacional, aquele Maracanãzinho tremia. Foi lá no Maracanãzinho que foi a primeira vez que teve o Jornada nas Estrelas? Foi, o Bernardo dava o Jornada nas Estrelas, exatamente. Ali foi contra a Coreia, contra a China, porque em cima do Maracanãzinho tinha aquelas luzes, né? Que vinham e dava bem no meio da quadra e a bola era branca. Ou seja, as pessoas não conseguiam enxergar porque ela fazia uma trajetória de 30 metros e descia, né? Sem peso, né? E ela vinha flutuando. Aí era um terror para eles, mas foi sensacional. Mas como que, só para bastidor, como que surgiu isso? Foi você que estava nos treinos, porque o Jornada nas Estrelas era um tipo de saque que o Bernard dava, como ele falou, que ia lá para cima, por isso chamava, 30 o Luciano metros. colocou 30 metros? 30 metros. Jornada nas Estrelas. O ginásio tinha que ter no mínimo 30 metros, ou seja, só conseguia dar aqui no Ibirapuera e no Maracanãzinho. E no Geraldão, parece que tinha lá em Recife. Também ele conseguia dar esse... Mas foi sem querer? Como foi não, isso? Não foi era. No meio de um ele treino? dava na praia.
Ele treinava no vôlei de praia dele, o Mas Bernardo. é alto assim, de Ele propósito? sacava. Sim, ele sempre sacou assim na praia, né? Bem alto. Bem alto e, pô... Pra cegar com o sol. E com o sol, exatamente. Tinha o efeito sol, né? Ah. Porque ele treinava, era meio-dia, 11 horas, né? O pessoal batia a bola e o sol era em cima, né? Então, casou exatamente com a iluminação lá do Maracanã. Propósito, ele fazia de propósito. Pô, porque era um fator que atrapalhava, né? Não era que era tão difícil, mas era o complicador da história, né? Era a luz, a bola branca, sem peso, né? E a pessoa ficava olhando para cima e chegava um momento que cegava, né? Como não tinha ainda essa coisa de você ver o que faz no bastidor de preparação, isso surpreendeu os russos, é isso? Não, eu acredito... Não era russo, era os soviético, russos nem tanto, mas os coreanos, acho que os chineses, coreanos estavam no Mundialito. Eles sofreram muito. Eu lembro que eu tenho na minha memória que eles não conseguiam, eles erravam a bola. Era muito... Olha, aquilo tremia o ginásio inteiro, era muito legal, era muito. E aí também tinha outro saque que era do Renan. É o Viagem. Viagem a Fundo do Mar. Exato. Que era mais forte. Era ele, o Montanaro e o William, que tinham permissão de dar esse saque. O Montanaro também dava. Também dava o Viagem, né? Mas por que permissão? Porque o número de erros, você não podia cometer muito erro, senão você, né, ficava dando muita chance pro adversário, né? Então você começava, se você passava 3, 4 rodízios sem sacar, errando no meio da rede, batendo para fora, cometendo erros, né? Aí você complicava, né, o seu jogo, né? Então já estavam treinados. É que nem batedor de falta. Exato. Você bate falta bem, tá? Exato. Se tiver alguma coisa você vai sacar pênalti... parado, você vai sacar flutuante, você vai sacar o Viagem, porque tem tudo isso. Hoje tem toda uma estratégia, né, de saque. Tem que ter, né? Porque toda equipe tem que ter a sua estratégia de saque, que a primeira arma do jogo é o saque. Que agora já não tem mais surpresa. Não tem mais surpresa. Hoje é tudo estatística, né? Hoje os times vão lá, tem o Datavôlei, eles fazem todas as filmagens, tem toda a estatística. Olha, ataca assim, saca assim, assado. Nossa. Entendeu? A velocidade é tanta, vamos passar em 3, vamos passar em 4. Tem tudo isso, né? O voleibol é muito dinâmico, né? E todo dia você está aprendendo, você está desenvolvendo novas... Se bem que eu acho que com essa nova... sem a vantagem... se arrisca menos, não tem mais aquele voleibol espetacular, porque antigamente a gente tinha desmico da chutada, tinha bituin, para ludibriar o bloqueio adversário. São jogadas isso? São jogadas, né, que a gente tinha várias variações, né? Tá. Tinha desmico para trás, tinha tudo. Hoje não se faz mais nada. Hoje o voleibol você tem a pipe e tem as bolas de velocidade nas pontas, né? Que você joga com as bolas de velocidade, né? Chutada na ponta, tempo atrás, tempo esquerda. Aquelas jogadas básicas, né? E a pipe pelo fundo, que é aquela que ele vem do meio fundo atacando. Então são várias jogadas que treinam. E aí, quando você vê que está preparando para a jogada, faz aquele... É a sinalização. A sinalização de qual jogada vai ser. Exatamente. É isso? E aí vocês treinam. Você faz isso no treino antes, né? Porque hoje se arrisca... Você não pode arriscar muito, porque você dá ponto para o adversário. Antigamente você tinha vantagem. Vamos arriscar. Podemos arriscar, tem uma vantagem. Entendeu? Entendi. Hoje já não tem mais a vantagem, perdeu o set, Você perdeu 1, 2, 3 pontos, pra você ir buscar. Rápido. E é rápido. É muito né? rápido. Rápido. E o vôlei tá muito rápido Tá hoje. muito rápido. Não, e você não pode errar. Né? E aquela equipe que era fraca, hoje se tornou uma equipe ameaçadora. Antigamente você tinha umas equipes que você falava, que nem o Brasil, tá jogando Pan-Americano aí, foi 3-2 com o México. O México não tem tradição nenhuma. Por mais que o Brasil tenha levado uma equipe B, entendeu? Mas, quase a gente toma uma surpresa no México. Você começa a cometer muitos erros, começa a ter, né, altos e baixos. Mas, que antigamente por sorte, era permitido, hoje não. Por sorte, nós estamos na final do Pan-Americano feminino, graças a Deus. Em relação, depois desse Mundialito, vocês foram para a Argentina. Lá já teve um grande resultado. Ali começou realmente a fama de vocês, aquela era do vôlei mágica, que começou a levar as pessoas... Porque eles eram superstars. Era uma coisa alucinante. Foi uma coisa alucinante o que aconteceu com o vôlei dessa geração. Dessa geração de prata. Porque foi novo. Ninguém estava acostumado a torcer pelo vôlei. Era só futebol e Fórmula 1. De repente, os ídolos do vôlei, homens lindos,
né? Alegres, uma geração bonita, uma geração bacana, que levava 20, 30 mil pessoas nos lugares. Conta dessa fase aí para as pessoas entenderem. Então, quando no a gente Mundialito, vocês foram para a Argentina. Depois que nós voltamos do Mundial da Argentina, que foi transmitido, né, que não sei se foi pela Record ou Bandeirantes, não me lembro na época, e logicamente pelo Luciano do Vale, e nós tivemos o reconhecimento da torcida. Quando nós chegamos no aeroporto, tomamos um susto aqui. Vocês não esperavam? Não! Inclusive o Bernardo, no Rio de Janeiro, teve que sair de Camburão. Foi muito engraçado, né? E tem uma passagem que ele fala assim, estou preso, saindo de Camburão, porque ele não conseguia sair do Galeão, né? Por causa do sucesso muita gente do Mundial na Argentina, de do vocês Mundial terem na Argentina, vencido, né? Do reconhecimento. Aqui nós tivemos em Congonhas, né? Porque nós fomos recepcionados aqui em Congonhas. Impressionante o que tinha de gente na rua. Era uma coisa, parecia que a gente estava sendo recepcionado, parecia uma banda de rock, né, das antigas. Porque a televisão trouxe isso. Exato. A televisão, quer dizer, foi importante. O público, né, não estava acostumado a acompanhar vôlei. Sim. Ia vencer. Quer dizer, aquele gol que não saiu na Espanha era o auge, né? Poder torcer e poder vencer alguma coisa. Porque todo mundo, quem não gosta de ganhar, né? Ninguém gosta de perder, né? E então eu acho que foi importante para nós, né? A ida da televisão, eles acreditarem no nosso trabalho, né? Que a gente vinha fazendo um trabalho muito forte, um trabalho muito sério, e onde, a gente conseguiu os resultados, foi conseguindo 81, 82, aí veio o Pan-Americano, 83. Mas veja bem, isso foi o resultado de um trabalho, é importante colocar aqui. Exato. Não foi porque a televisão chegou, a oportunidade chegou, Sim, a televisão chegou, mostrou. A televisão mostrou, mas vocês estavam preparados. Sim, nós estávamos bem preparados, e eu acho que foi tudo pensado, planejado, né? Porque nada foi por acaso, aconteceu, eles ganharam a medalha. Não, não é assim. Ainda mais no alto nível, ainda mais no voleibol, em qualquer modalidade, você não ganha uma medalha internacional por acaso. É muito trabalho, muito suor, muita dedicação, é muito empenho, é abdicar de muita coisa, né? Você abrir mão de festas, baladas, não existe isso para o atleta. A única coisa que eu lembro da minha época, dos meus 20 aos 30 anos, é ginásio, academia, pista de atletismo, que nós treinamos. Foco, tem que ter foco. Se você não tiver foco e não tiver disposição para trabalhar, não tem jeito, não existe milagre. Quer dizer, isso foi então um reconhecimento, foi um resultado de um trabalho que vocês tiveram muito grande. E a partir daí, tem a caminhada para Los Angeles. Como foi? Vocês chegaram, se surpreenderam com aquele sucesso todo. O Maracanã foi antes ou depois de Los Angeles? Foi antes, né? Maracanã foi em 83, tá. Antes do Pan-Americano. Tá? Nós tivemos o Pan-Americano, onde nós ganhamos primeiro ouro, né? Que nós fizemos a final com Cuba, que foi na Venezuela, que nós ganhamos o ouro. E a preparação era... O Bebeto já pensava nos Estados Unidos. Eu nunca me esqueço que ele falava assim, a gente tem que jogar com a equipe reserva aqui, não podemos... Porque os Estados Unidos mandou uma equipe mesclada. Não quis... Para confundir. Exato. O americano, ele nunca mostrava suas armas. Aí chegou em 84, chegou com uma equipe bem diferente do Pan-Americano. O jogo no Maracanã, que é realmente um momento que eu gostaria de relembrar aqui, foi antes do Pan-Americano. Isso. Como foi a preparação e como chegou esse desafio para vocês? Olha, nós vamos jogar, vai ter um amistoso no estádio do Maracanã. Como foi? Então, tudo começou quando a seleção russa veio fazer uma série de amistosos, né? Porque nós iríamos preparar a equipe, né? E o Brasil convida, como sempre, a melhor do mundo, que era a Rússia. Que era imbatível. De Savin, enfim, de vários jogadores ali super renomados, né? Nós tínhamos convidado a equipe deles. E aí falou-se o seguinte, olha, nós vamos fazer um dos jogos no estádio do Maracanã. Nós falamos assim, como dentro do estádio do Maracanã? Como é possível isso? Não, pode ficar tranquilo. Eles vão montar um tablado no meio do campo
e vocês vão jogar. E nós olhando assim, falando, pô, mas e aí, cara? Nós nunca treinamos no Maracanã, nós não temos referência. Porque o voleibol você tem jogadores que sentem dificuldade. Principalmente espaço, tem que quem olhar o joga nas espaço. extremidades. O central nem tanto. Porque ele vai na bola de velocidade, né? Os ponteiros não, eles têm que ter referência. Eu lembro que o Renan falava muito, meu Deus, eu vou me perder, eu vou perder o tempo de bola, tudo. E os ponteiros ficavam mais preocupados. Mas resumindo, a gente falou, pô, é um jogo, é como se fosse na praia. Só que vai ser no escuro, né? Que era de noite o jogo. Era à noite o jogo, era noturno. E o que aconteceu? Nós tínhamos 4 jogos com a Rússia. 2, um era em Salvador, outro era em Recife, um em São Paulo e outro no Rio, me parece. Uma coisa assim. Foram esses 4 lugares. O que aconteceu? No jogo, que seria o primeiro, acho que no Rio, começou a chover. Olha, nós vamos adiar. E olha que eles estudaram bem essa época. E não chovia. O índice pluviométrico não chovia em julho no Rio de Janeiro. Exatamente, não chovia. O que aconteceu? A lei de Murphy, né? Choveu. E nunca se choveu tanto no Rio de Janeiro como aquele dia, né? Naqueles dias. E aí o que aconteceu? Vamos cancelar e vamos jogar o outro jogo. Vamos adiantando os jogos, né? Sim. Houve toda uma mudança de programação, né? Ou seja, os jogos que foram antecipados, né? Então, e até que falar, olha, hoje não dá. Vai ter que ser hoje. Vai ter que ser hoje, no quarto jogo, ó. Não porque a União Soviética ia embora. Exatamente, eles tinham que voltar para a União Soviética. Que eles tinham os campeonatos deles, eles tinham as programações dele para cumprir lá. Então, o que aconteceu? E os russos eram os mais preocupados com aquilo. Que eles queriam jogar, Eles queriam jogar. Eles viram aquilo, o tamanho do negócio. Eles falaram, que isso, gente? Até hoje eles pedem o vídeo daquele jogo. Até hoje eles ligam para nós, né? E nós ganhamos uma cópia do J. Coco. Eles deu uma cópia para cada um, mas eu não sei que a minha eu emprestei para alguém e acabei perdendo a cópia. Tá, mas o Zé Coco deve ter. Com certeza, mas... Quer dizer, os russos, para eles também, imagina, era a União Soviética. Exato, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, eram 15 repúblicas. Muito fechado. Exato. Eles estão no Rio de Janeiro, né, que já é um acontecimento, saírem do país. E aí eles vão jogar num dos maiores estádios, na época, não tinha sido reformado ainda, cabia 120 mil pessoas. Tinha 93 mil pessoas. 93 mil pessoas. Então eles queriam jogar. Sim, eles foram os primeiros a pegar as toalhas e enxugar o tablado, né? Porque até então ninguém tinha pensado no carpete. Não, mas pera um pouquinho. Qual foi a sensação de vocês entrando com aquela torcida? Foi demais, porque eles criaram um carpete, né, na entrada no túnel do Maracanã. É bem coisa de Hollywood. Hollywood. Tapete vermelho, não é? E aí, o que aconteceu? Aconteceu que eles chamavam um por um. Eu falei, meu Deus. E agora, Bernard. Aí entrava com a luz. Eu lembro porque eu estava lá. O canhão. Eu lembro, tinha um canhão que mostrava cada um, quer dizer, ídolos, como fazem com o basquete hoje, a NBA, tudo no escuro. Exato. É verdade, você foi me lembrou uma produção sensacional, foi bem legal. Eu lembro porque o carpete foi utilizado para... Carpete vermelho. Foi utilizado para a gente usar na quadra, porque chovia. Porque aconteceu o seguinte, pessoal, teve esse momento, né, ele está contando aqui, que não tinha data, adiou por causa da chuva, só que nessa noite que foi escolhida, que não tinha jeito, porque a União Soviética ia embora, com o estádio 93 mil pessoas vendido, né? Tudo pagante, né? Com bandeira, eu lembro que eu estava lá, com bandeira, todo mundo, aquele olê, aquela coisa de Brasil, aquele grito engasgado que a gente tinha de querer torcer, de querer cantar, estava muito bonito, mas estava chovendo. Começou a chover e começou a chover impraticável pro vôlei. Forte. Não dava. E vocês já estavam jogando. E aí, os russos, foi ideia do técnico, eu acho. Exato. Como é que faz, pessoal, um jogo com um tablado montado no meio do estádio do Maracanã, 93 mil pessoas, começar a chover forte? Como é que faz? Escorregar. Sim. Aí o técnico que teve a ideia de... Platanov. O Platanov. Isso. Teve a ideia de colocar o carpete, exato, o tapete vermelho que eles entraram, no tablado, foi isso? Exatamente.
inicialmente nós tentamos com as meias, só que as meias... Como com as meias? A gente tirou o tênis e ia jogar de meia, porque a meia chover. segurava. Nossa, mas meia não escorrega? Isso, exatamente, depois de encharcada elas escorregavam. Aí chegamos à conclusão que não dava. Nós começamos, aí parou, você lembra? Parou, começamos de novo. Tava muito forte. Aí começou a chover muito intensamente. E ninguém saía do estádio. Ninguém saía. 93 mil pessoas, ninguém saía do estádio. Isso que foi mais legal, o público carioca foi sensacional, foi muito legal aquela época. E aí o técnico teve a ideia. Teve a ideia e nós falamos, e as linhas? Vamos pegar os esparadrapos e vamos fazer de linha o esparadrapo. Porque já tinha desaparecido as linhas por causa da chuva? Não dava. Você colocou o carpete em cima, você tinha que pôr as linhas. Colocamos os esparadrapos. Montando a linha? A linha eram os esparadrapos. Colocamos quem? Vocês, jogadores? Nós, a comissão técnica, tinha o médico, pega o esparadrapo, vamos colocar de linha, porque ninguém tinha pensado nas fitas 3Ms, nada disso, né? Porque hoje se usa as fitas, né? Para demarcar a quadra, né? Aí tiveram a ideia, porque estava lá o médico, vamos pegar um esparadrapo, fizeram a linha. Exato, a linha de 5 quadra. centímetros, exato, ainda mediram certinho, fizeram a linha de fundo, as linhas laterais, as linhas dos 3 metros, e vamos pro jogo. A central não tinha, eu lembro que não tinha central. Porque acho que acabou. Não, mas central que dividia. Acho que acabou o esparadrapo, eu não lembro. Mas não sei se não grudava, não sei. Porque, já estava encharcado o carpete também, né? E os russos também, eu lembro que ajudaram. E os russos eles ajoelhados lá, tentando. Eles secando a quadra com as toalhas. Foi um episódio marcante, né? Porque eles não queriam sair também. Porque o certo seria parar o jogo. Exato. E eles campeões olímpicos, ajoelhados. Só lembrar. Eles eram campeões olímpicos. Ali, 80. Ajoelhado para fazer aquilo acontecer. Por que eles fizeram isso? Por que eles queriam tanto que aquilo acontecesse? Porque aquilo era um marco na carreira deles. Eles viam aquilo como uma coisa importante. Eles sabiam da dimensão. Olha só, eles viram a dimensão do jogo, porque ninguém tinha feito até então um jogo dentro de um estádio de futebol. Aquilo era inusitado, aquilo era único. Tanto é que a Polônia tentou fazer, agora os Estados Unidos também fez lá no... como é que chama agora? Esqueci. Tentaram fazer? Fizeram com 90 mil pessoas no estádio. Na Polônia fizeram na abertura do Mundial, mas não chegou a 90 mil pessoas. Nos Estados Unidos fizeram agora em Nebraska, com as equipes americanas, dentro de um estádio. Tinha 90 mil pessoas. Foi o maior público no feminino, nós no masculino. Eles pegaram o gancho do feminino e ganharam como o maior público. Saiu isso. Saiu agora. Foi o quê? Tem 2, 3 meses atrás. Foi sensacional. Todo mundo de vermelho, a Universidade de Nebraska. Lindo, foi muito bonito. Nós estamos falando de 40 anos depois que aconteceu aquilo. 40 anos depois. Então os russos, eles tinham essa dimensão. Exato. De que estavam vivendo um momento especial. Muito. E vocês também. A gente não sabia do tamanho, né? É incrível. Não. Né? Não sabia. Depois que a gente viu, a gente falou, nossa, colocamos 93 mil pessoas dentro de um estádio de futebol. Hoje, então... Meu Deus! Você tem a dimensão do que vocês fizeram. Nossa Senhora! Aí a gente vê, a gente fala, como foi bom, como foi legal. E eu lembro que o Luciano do Vale, que teve a ideia, foi um dos idealizadores, com o Maraco, com o Coco, com o Kiko. E eu lembro que ele tinha esse sonho, porque era bem dele, né? Ele tinha os sonhos... Eu acho assim, gênio é sempre meio considerado louco, né? Porque o gênio tem uma ideia fora da caixa. Sim. Então, como ele tá fora do habitual, fora daquilo que você está acostumado, alguém chega com uma ideia diferente do que você está acostumado... É um gênio, principalmente depois que dá certo. E eu lembro que ele foi a público quando acabou e foi esse sucesso, independentemente da chuva, e ele fez um desabafo ali. Foi um desabafo emocionante que ele fez. Para você que prestigiou, eu só poderia contar com essa condição de fidelidade. Para você que não estava prestigiando, eu acredito que a partir de agora a gente tenha um diálogo mais aberto, um diálogo mais tranquilo, porque afinal de contas nós todos estamos trabalhando pelo esporte brasileiro. Muita gente disse que esse jogo era um caça-níquel. Muita gente disse que nós estamos inventando. Nada disso é verdade. Esse jogo economicamente era até inviável. Mas o importante era marcar o dia 26 de julho de 1983
com uma partida que mexesse não só com o público, mas com a imprensa do mundo todo que esteve aqui, mostrando que o Brasil hoje está se projetando cada vez mais no cenário internacional. E depois que acabou esse jogo, né, que vocês conseguiram fazer com que aquilo se realizasse, você teve essa visão e vocês viraram, depois daquilo, mais do que ídolos nacionais, vocês viraram heróis. Sim, porque ficou marcado, né? Porque todo mundo soube, né, disso. O Brasil inteiro, né? Saiu em todas as mídias, né? E nós não tínhamos internet, hein? Imagina se tivesse internet. Seria teria viralizado. Pro mundo, né? Pro mundo. Isso aí chegou bem timidamente para fora, né? Mas os russos foram importantes no papel deles. Eu acho que eles foram muito marcantes. A história deles foi bem marcante. E até hoje eles pedem as imagens, porque foi uma coisa fora do normal. Eles amam vir aqui, eles amam o voleibol brasileiro. Aliás, nós não ficamos 20 anos à toa, né, no ranking ali, como o país, né, que marcou uma geração, várias gerações, né? Nós fomos a primeira geração que demos, né, o start, né? Mas depois veio a medalha de ouro em 92, aí vieram as outras medalhas. E o trabalho, né, que foi feito, a seriedade, tudo isso que a gente veio conquistando também vieram os patrocinadores que sem dinheiro não se faz nada. É verdade. Não tem jeito, eu acho que é importantíssimo isso. Agora, aconteceu uma coisa incrível que eu quero colocar aqui para vocês. Depois desse jogo, veio Los Angeles. E aí, seria a disputa da medalha. Vocês chegaram em Los Angeles já com uma estrutura, status, né? Um status de vencedores, né? O que aconteceu? O que aconteceu naquela Olimpíada? Como foi para vocês que se consideravam ouro perderem, no caso, né? E terem a prata? Uma geração de prata, uma prata que ficou com gosto de ouro por um bom tempo, até vira de ouro mesmo. Foi um momento ali, um divisor de águas também para vocês. E nós estávamos na mesma chave Brasil e Estados Unidos. Ou seja, era Brasil, Estados Unidos, Coreia e Argentina estavam na nossa chave. E no outro lado era Japão, era Itália e outros dois países agora que eu não me recordo. Ou seja, todos nós sabíamos que nós sairíamos primeiro ou segundo do grupo. O que aconteceu, que era para ter acontecido, o que aconteceu no PAN, que o Bebeto fez toda essa estratégia. Nós deveríamos jogar contra os Estados Unidos o primeiro jogo, que nós poderíamos até perder, mas não poderíamos perder porque tínhamos perdido para a Coreia. Nós entraríamos com um time reserva. Ninguém sabia disso, né? Hoje eu estou te contando uma coisa que poucos sabem. O Bebeto, ele falou para nós iríamos entrar com a equipe reserva, porque naquela época os americanos tinham 7 computadores marcando nós. Tinham 7 scoutistas, porque os Estados Unidos já faz scout desde antes do computador. Eles já tinham a intranet, a gente ficou na UCLA, já tinha intranet dentro da Olimpíada. E nós nem sabíamos. Eu não sabia nem o que era isso. O que aconteceu? Tinham 7 pessoas, ou seja, 6 computadores, mais um de stand-by para quem entrava. Por exemplo, eu entrava, o Bernardinho entrava, o Marcos Vinícius entrava, o Rui entrava. Quem entrasse, olha, vamos marcar. Olha, o Maracanã, quando ele entra, ele ataca a bola chutada no meio. Bate positivo, o Rui bate e tal. E assim, eles marcaram todos, o Xandó, o Bernard, a nossa equipe titular. Por que nós tivemos que jogar com a titular? Porque se a gente perdesse para os Estados Unidos, a gente não classificava entre os dois. Porque poderia entrar a Argentina ou a Coreia. E vocês já tinham perdido. Já. E nós tínhamos perdido. Ou seja, por isso que nós massacramos os Estados Unidos. Porque era tudo ou nada ali para nós. Nós jogamos com a faca nos dentes ali, falando, nós temos que ganhar, senão a gente não vai nem para a final. Ia ser, né, uma frustração para todos, né? O que aconteceu? Eles marcaram a gente. E aí? E aí foi aquela tragédia na final.
Porque teve a tecnologia, teve Você a ter carta na manga dos Estados Unidos, pra você tecnologia. saber, o Renan depois veio a jogar com o Jeff Storr, que veio jogar com os americanos, né? Que eles falaram, nós perdemos a Olimpíada. Quando eles perderam de 3-0, eles achavam que tinham perdido a Olimpíada. Mas o Doug Bill, que era um estrategista, e toda a sua equipe, né? Eles se trancaram, pegaram a estatística, mataram a gente na estatística. Porque Que é o que eles fazem bem. eles fazem muito bem, porque eles sabiam como o William pensava. Porque Estudaram vocês. estudaram até... Coisa que não era natural. Não era natural. Hoje é, mas não era na época. Aí estudaram depois, porque nós cruzamos a Itália, no cruzamento, né? Uma coisa, acho que foi isso. E depois pegamos a final com os Estados Unidos. E o que significou essa derrota para vocês? Olha, foi uma dor muito forte para nós, porque nós esperávamos... No ego também, né? Não digo nem o ego, mas pelo que o trabalho que nós realizamos, pelo que nós fizemos, né? Porque foram duas preparações distintas. Os americanos foram para a neve na montanha e nós fomos para a Bahia, na areia, nas areias de Itapuã. Ué, a gente corria. O que muda isso? Um para neve e outro para... Não, um era do frio e o outro era do quente. Eles foram treinar nas montanhas, né? No ar rarefeito, tudo isso, né? Que dá mais pique? Que eram preparações distintas, né? Totalmente diferentes. Um é no calor, outro é no frio. Tanto é que nós fomos jogar os Jogos de Verão, né? Em Los Angeles. Sim. E eles treinaram no inverno, nas montanhas. E nós treinamos nas areias. Depois a gente descobriu como é que foram as preparações. Mas qual que é a vantagem? Qual foi a vantagem nessa? Vocês treinarem no quente e eles no frio? Para vitória. Eram preparações diferentes. Cada um pensava da sua maneira. Por exemplo, tem equipes que gostam de treinar na altitude. Porque isso exige mais por exemplo, corpo, do organismo. Exato. Você trabalha muito mais, você ganha muito mais preparo físico, você ganha muito mais condicionamento, enfim. É uma série de coisas diferentes. Mas na areia também, você também tem outro ganho, né? Você tem menos impacto, né? Porque você ataca menos as articulações. E foram preparações que foram diferentes, né? A gente descobriu que depois, né? Como é que eles trabalharam. Porque depois a gente soube como é que foi e tal. Mas eu acho que isso não era muito relevante, assim, né? Mas que mais eram vocês preparações. Depois da... A gente foi descobrindo que depois a gente perdeu a grande oportunidade de ganhar a medalha de ouro, que depois a gente veio em 88, né? Cruzar novamente com eles, né? E nós estávamos bem defasados em relação a eles, né? Por uma série de problemas que nós tivemos na preparação, né? Tivemos aqueles acontecimentos. Que acontecimentos? Troca de treinadores. Lembra que entrou o Jan Van Song, saiu o Bebeto. Mas o pessoal não sabe. Exato, desculpa. Que era o técnico coreano, que tiraram o Bebeto. Tiraram o Bebeto, colocaram um técnico coreano, talvez para dar uma agilidade. Exato, mudar. Aí o coreano convocou totalmente, tirou todos nós, tirou eu, tirou o Renan, tirou o Bernardo, depois reconvocou. Mas aí teve uma coisa de punição, não foi? Teve uma coisa... Em relação a... foi uma série de... O Nussmann, ele interferia diretamente nas coisas ou não? Não, tecnicamente não. Tá. Tecnicamente não. Administrativamente, sim. Mas ele também dava os seus pitacos, pelo fato de ter sido um atleta olímpico, conhecia muito do voleibol. E também não deixava que a coisa desandasse, né? Ele era muito inteligente, é muito inteligente, né? Uma pessoa que fez tudo pelo voleibol. Se o voleibol está onde está hoje, tanto é que ele fez um Pan-Americano e uma Olimpíada no país, né? Não precisa falar mais nada, né? É uma pessoa acima da média, né? Então... Essas transformações, essas mudanças todas... Quer dizer, já deu uma desestruturada de perder, porque você está ali, você sabe que você é capaz de levar aquela medalha olímpica, que seria a coroação de tudo. Frustrou, né? Frustrou, quer dizer, teve um gosto amargo essa Nossa, medalha muito de prata. amargo aquilo. Como foi para vocês isso? Aquilo foi muito triste, aquilo doeu muito dentro de nós, né? Porque nós sabíamos que aquela oportunidade ali era única, né? E é verdade que quando vocês chegaram no Brasil não tinha ninguém esperando?
Não, tinha. Os brasileiros que te apoiavam, que ficavam atrás, tinha? Tinha bastante gente, nos recepcionaram muito bem. Tanto é que, aquilo foi valorizado, aquela medalha, né? Pelo fato de o Brasil nunca ter conquistado uma medalha. Foi a primeira medalha olímpica do vôlei. Sim. E por um bom tempo, até chegar até a medalha 92. de ouro, era a nossa medalha exatamente. mais significativa. Que a gente perdeu o bronze para a Argentina em 88, né? Que nós disputamos. Como foi na última Olimpíada, né? Nós não damos sorte com a Argentina no bronze, né? Mas enfim, são coisas que acontecem. Eles foram merecedores também, porque eles correram, batalharam. Era uma geração muito boa, que tinha Hugo Conte, tinha Castellani, tinha Quiroga, tinha Cantor, enfim, era uma geração merecedora, foram merecedores do bronze também. É importante você colocar isso, porque fica esse estigma de que no esporte, eu não quero perder. Mas se você está bem treinado, né, como vocês estavam no auge. Sim. Vocês não perderam, eles foram melhores Sim, na estratégia. Eles foram melhores. Sim. É bem isso que é. No esporte, dizem isso. que no esporte não tem perdedor nem vencedor. Tem aquele que se preparou melhor. Exato. E como na Olimpíada é um tiro curto, né? É rápido, né? Menos de um mês você faz uma competição, né? Você faz classificatória e é como o tênis, né? Quase uma semana, 10 dias, 15 dias, um grande slam, você joga. É muito desgastante. É que nem o atletismo, né? 4 anos preparando para correr ali 100 metros. Exatamente. Não é? É cruel. É cruel porque você não pode errar. E se você... Foi o que aconteceu com a gente. Nós cometemos um erro, perdemos um jogo que não poderíamos perder. Porque a gente entraria com a equipe reserva, quem sabe hoje a gente estaria com o ouro. Também. Mas você não existe. Não dá para saber. Porque aí a equipe principal, os americanos tinham estudado. Se entrasse talvez com uma outra equipe, eles não iam saber o que fazer. Exatamente. Então tem uma coisa de estratégia. Exato, né? exato. Que não e foi o Bebeto pensado. sabia disso. Pelo fato de ter jogado lá no voleibol profissional na época, né? E você, só pra gente concluir, só não entrou a reserva porque vocês sabiam que não podiam perder de jeito nenhum, não podiam arriscar. Tá, entendi. Exato. Vamos falar um pouquinho do que aconteceu quando esse time, que foi esse sucesso estrondoso, começou a se separar, né? Aquilo começou a se desfazer. Entrou ego, é verdade que tinha uma disputa aí de eu sou melhor, eu não sou melhor. Quando o ego entrou na quadra, vocês não souberam administrar muito bem a fama. Tem essas histórias aí. É aquela história. Um queria mostrar mais que o outro, é verdade isso? Ninguém está preparado para o sucesso, essa é a verdade. Eu acho que quando você conquista, você não sabe o tamanho da coisa, né? Aí muitos deslumbraram, muitos foram muito ego, mas normal, natural. Eu até entendo, eu sou melhor, eu tô valendo muito mais do que você, eu mereço muito mais do que você, mas isso é natural do ser humano. É competição. Mas não chegou a tal ponto assim de... Lógico que teve alguns problemas, né, de relacionamento, isso é natural, como marido e mulher tem. Imagina dentro de um grupo, durante 4 anos, se você não vai brigar, não vai discutir, não vai se achar melhor, não vai se achar pior, enfim, isso é natural. Mas eu acho que foi pouco isso. Eu acho que não foi o que marcou tanto, né? O problema todo foi que desandou, assim, nós não tivemos a preparação da transição. Ou seja, aquele grupo ficou fechado, os 15, e aí fomos envelhecendo, né? Muitos ali envelheceram e não foram preparados outros, né? Tanto é que a geração de 92 foi uma geração totalmente nova. Eu peguei essa transição, porque saiu toda aquela turma, saiu o Xandó, saiu o Amaury, saiu o Renan, saiu o William, aí veio o Maurício, veio o Giovanni, veio o Tandy, veio o Negrão. Foi onde a gente foi jogar a Copa do Mundo no Japão, em 89, onde nós perdemos a oportunidade de ganhar a medalha de bronze, que nós perdemos para a Itália 3-2, 17-16. Naquela época terminava em 17.
E nós tínhamos a bola do jogo para fechar. Ou seja, aquela geração já vinha prometendo, já vinha fazendo, entendeu? Já vinha crescendo. Aquilo que você falou que precisam de 2, 3 ciclos para poder chegar numa medalha. Mas aquilo, eles começaram, tanto é que em 88 praticamente a seleção foi embora. Em 89, aí nós tivemos o primeiro sul-americano, que foi em Curitiba, que nós jogamos contra a Argentina, que eles tinham acabado de ganhar o bronze, e nós fomos lá e ganhamos com uma seleção nova. Era eu, Carlão, Giovanni, Tandy. Era uma geração já totalmente diferente, sem aquela geração antiga, né? Que eram os mais velhos. Teve uma renovação total. Muito rápida, mas a gente conseguiu, levar muito tempo, né? Nossa, foi muito rápido. Muito mas o que eu falo? Porque você tem que ter uma bagagem, você tem que ter um número de jogos internacionais. Você tem que ter, por exemplo, 50, 70 jogos internacionais para você jogar tranquilo, para você ter, né? Essa preparação que você fala é justamente porque você mesmo colocou agora, tem a Olimpíada, é aquele mês. Sim. Então, se você chega, você nunca jogou com o Japão, como é que eles jogam? Você já fica... Agora, se você está habituado, você está sempre jogando, fazendo essas conexões internacionais, já sabe como o cara joga, já sabe como você pensa. Então, existe aí um equilíbrio, né? Sim, hoje você tem Liga Mundial, você tem os campeonatos italiano, turco, russo, de um altíssimo nível, onde todos se encontram, poloneses, né, italianos, brasileiros, argentinos, ou seja, o mundo está jogando essas competições, né? Hoje nós temos uma Superliga muito forte aqui no Brasil, né, mas bem longe ainda da europeia, né? E a gente cresceu e pelo nosso trabalho, pelo nosso centro de treinamento, né? Mas agora a gente está passando uma transição muito complicada. Que transição? De falta de jogadores. Por quê? Porque a base foi mal trabalhada. E com tanto incentivo que tem o vôlei, a base foi mal trabalhada? De repente foram escolhidas as peças erradas para fazer esse trabalho, né? E tanto é que o Bernardinho assumiu. Hoje ele é o coordenador da seleção e o José Roberto Guimarães é o coordenador da feminina. Feminino, verdade. São os dois maiores vencedores do vôlei brasileiro. Sim, sim. Entendeu? Eu acho que essas duas pessoas vão ser importantíssimas nesse processo agora. Porque o voleibol, nós ficamos 20 anos, agora nós estamos para baixo, nós estamos em quinto, sexto lá embaixo do ranking. A gente sempre acostumou a ser os melhores. Porque a gente teve a geração do Giba, temos a do Albert, tivemos do Murilo, enfim, nós sempre tivemos grandes jogadores. Sempre foi referência, né? Sempre. Nossa, a gente tinha jogadores assim, à vontade. Hoje não. Hoje, esse ciclo aí, nós estamos com jogadores baixos. Nós tivemos aí a oportunidade de ver o Honorato, um jogador com uma estatura baixa, mas um excelente jogador, que ninguém acreditava e acabou surpreendendo. Ou seja, nós temos essa capacidade de se reinventar. O material humano existe no Brasil. Existe, mas temos muitos atletas aí que podem ser descobertos. Nós temos Saquarema, um centro de treinamento de excelência com poucos lugares. Só nos Estados Unidos que tem Colorado Springs, onde treinam os americanos, mas não treinam o que treina aqui. Por exemplo, nós treinamos o Sub-17, 19, 21 e 23. Tudo bancado pelo Banco do Brasil e também do espaço, né? Tá. De Saquarema. Então, qual que está sendo o problema? Não é o material humano, que os jovens, eles continuam se interessando em jogar vôlei. Sim, o que está faltando? Né? Mas nós temos muita concorrência hoje em dia, né? Os Z-Games, nós temos hoje o jogo... Os meninos querem ser tudo youtuber, querem... Nós temos uma concorrência muito grande, ou seja, tem muitos... Os gamers, agora virou uma febre. Virou febre, tudo isso. A gente tem perdido muitas pessoas, muitos jogadores, muitos talentos, porque eles estão no mais fácil, né? Que é... Porque você, para você conquistar, é o que eu te falei, para você conquistar uma medalha olímpica, você é 4, 8, 12 anos.
E os gamers estão ali eles estão no que treinando, eles gostam, que eles estão treinando gostam, diariamente, exatamente. ganhando muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito. Que virou uma febre realmente. Então essa nova geração já não se interessa tanto pelo vôlei como era antes. Sim, a gente tem, lógico, tem bastante jogadores, tem. Mas hoje, se eu te falar que São Paulo não tem uma equipe, a capital, não temos uma equipe de voleibol em São Paulo. Só temos no interior. Ou no ABC. Capital, não tem. Não Pinheiros tem aluno, que tinha, fechou. Paulistano Jogador. não tem. Hebraica não tem. As equipes de São Paulo não tem mais. Masculino. É um absurdo. Olha só. E o feminino, nós temos 15, 17 times no feminino. Quer dizer, tem muito mais mulher interessada no vôlei do que homem. Exatamente. Coisa que era um esporte, né? Meio a meio, né? E o que você acha disso? Quer dizer, Eu não sei curioso, o que acontece, por que acontece isso. Não essa sei. geração de meninos, de jovens, tá mais no computador, é isso? Eu acho que sim, acho que desinteressaram, eu não sei se é falta de oportunidade, né? Incentivo, talvez? Títulos? Eu acho que não é nem títulos, eu acho que é oportunidade para treinar a localização, eu acho que você tem que fazer os núcleos mais próximos dos lugares, das comunidades, entendeu? Eu acho que a gente está muito longe. São Paulo é uma cidade gigantesca, né? Você fez um trabalho social bacana na Federação Paulista. Qual era? Futebol, por incrível que pareça. Futebol, nada a ver com vôlei. Um projeto de inclusão que eu atendi mais de 6 mil crianças na época do presidente Marco Polo Del Nero, que depois veio o Reinaldo Carneiro. E a gente ficou lá praticamente 17 anos. Poxa, 17 anos fazendo esse trabalho de inclusão? Que legal. Foi bem legal lá na região, lá da Brasilândia, da Barra Funda, da Zona Norte ali. Nós éramos referência no Nacional Atlético Clube. Imagina, se você olhou isso você está falando de números do futebol. Você imagina se também tivesse do vôlei? Nossa, Quantos Bernardinhos, quantos Dominguinhos Maracanã, quantos Renanzinhos deve ter por aí precisando de uma chance? Sim, porque o voleibol é um esporte que você tem que treinar, né? Você precisa de um espaço, você precisa de um ginásio, você precisa de material, você precisa de profissional para te ensinar, enfim. É um esporte que eu diria não é elitizado, mas requer, né, para a criança um equipamento bom, um tênis bom, uma joelheira, né? Enfim. E isso, para nossas gerações aí, é meio custosa, né? Então, eles vão procurando outras coisas, outros elementos, enfim. Eu acho que, infelizmente, a gente está vendo que o voleibol está perdendo muitos atletas, né? E a concorrência, né? Isso é normal. Você acha que só o voleibol ou o esporte em geral, quando você vive numa época que os jovens estão mais focados na tecnologia? Eu trabalho também na área de educação, né, com o grupo Unip Objetivo. Então, claro, existe um incentivo para eles jogarem futebol, para eles irem para a quadra, mas eles gostam mesmo de ficar ali na tecnologia. Sim, eu acho que isso atrai muito. Eu sei muito bem o que você está falando. Hoje a criançada está muito viciada em celular, em youtuber, enfim, você fica vendo, tanto é que são os influenciadores, tudo isso. Mas eu te pergunto, qual que é a nossa política esportiva? Perfeito. Qual que é? Não é escolar? É clubística? Não temos. Porque nós não temos um modelo como tem o americano. O americano tem um modelo, que o cara sai do colegial ali e ele vai almejar a universidade. Ele vai tentar... Porque ele tem esse incentivo. Ele tem um incentivo. Se ele jogar bem alguma coisa, ele pode ser convidado para as melhores universidades. Exatamente. E a universidade lá é muito cara. Tanto é que o time lá nos Estados Unidos, eles têm mais de 1.300 equipes, Série A, B e C. Inclusive, eu estou começando a trabalhar, indo para lá para caça-talentos aqui no Brasil, para a gente levar para lá para treinar, fazer uma aclimatação para entrar nas universidades, porque Fala isso para mim, fala desse projeto para mim então. Vamos lá, é muito um projeto interessante. Que tem um brasileiro, que é o Gilton, que está lá, ele tem um centro de treinamento, convidou eu e meu filho, que meu filho estava trabalhando em Saquarema com a seleção feminina. Teu filho joga vôlei? Meus 2 filhos jogaram. Meu filho é bicampeão italiano, pelo Macerata. Que legal. Ele está em Brasília hoje, ele trabalha com projetos ali, é treinador, e tem o outro filho, Danilo.
que também trabalha jogou fora, ficou em Barcelona há muitos anos. E hoje juntamente ele trabalhou com esse Gilton, que é uma pessoa que é de uma universidade ali. Dos Estados Unidos? Dos Estados Unidos, no Colorado. Tá. Então, ele está pedindo para que a gente vá para lá, para quê? A gente fazer a escola brasileira lá. Porque eles amam as jogadoras brasileiras. Feminino, então? Feminino. Você vai trabalhar com feminino? Feminino, mas nada impede de levar masculino também. Nós vamos trazer essas meninas para uma aclimatação ali, para treinamento, para a língua, né? Você disse que as mulheres estão se interessando pelo vôlei. Então, a ideia é o quê? Comunidades, jogadoras que se interessem, como funciona? Como é que vocês vão levar essas meninas da onde? Do Brasil inteiro? Vai ter uma seleção? Exatamente. É para quem quiser? Não, como que é? Essas jogadoras têm que ter um perfil. Tá. Que tem um perfil de jogadoras que já atuam, que já joguem, né? Pelo menos nos clubes, por exemplo. Nós temos vários clubes aqui em São Paulo que a maioria das jogadoras não vão ser profissionais. Mas nada impede elas conseguirem uma bolsa nos Estados Unidos, jogarem e de repente serem jogadoras lá e irem para fora de uma outra maneira. Mas você sabe que é como futebol, é muito difícil a menina vingar e ser jogadora. Tá. Tem que ter uma série de atributos, né? Tem que ter altura, tem que ter talento, tem que treinar muito, enfim. Tem que ter um perfil. Tem que ter um pra perfil. Aquele esporte, ué. Exatamente, que não é que você está limitando, nada disso. É o perfil do atleta mesmo. É o perfil do atleta. E o que você... Essas pessoas nos procuram. Uhum. Nós fazemos os testes, a gente faz a peneira, que é chamada, né? Tá. A gente chama de avaliação. E vê, se ela tiver esse potencial, a gente levar ela para lá. Mas quem que leva? Existe um patrocínio, é isso? Não. Ela é bancada. Ela mesma tem que ir para lá. Tá. Ela tem que pagar a sua passagem, tem que pagar a sua estadia, enfim. Nós somos o facilitador. E aí chega lá nos Estados Unidos, ela vai treinar no nosso espaço. Tá. E nós vamos preparar ela para ir para a universidade. Para quem sabe alguma universidade gostar dela e aí ela ter chance de estudar fora. Nós levamos os Olheiros. Recrutadores, Os olheiros americanos, recrutadores, tá, que vão lá no nosso espaço e vão falar, eu quero a líbero, eu quero a ponteira, eu quero a central, eu quero isso. É uma grande chance. Para aquelas que não vão ser jogadoras e têm um objetivo de estudar. Uma grande chance. Que é o que você gostaria que acontecesse aqui no Brasil. Nossa, eu acho que as universidades elas deveriam fazer esse trabalho, né, de pegar esses atletas e darem bolsa para esses atletas. E nós temos que fortalecer o nosso campeonato universitário. Parece que você vai para a universidade e não, na universidade não pode mais jogar, não pode mais treinar. Muito pelo contrário, você está com 18, 19 anos, você está no melhor da sua idade para você desenvolver, para você trabalhar, para você, né? Você pode treinar e estudar ao mesmo tempo. Claro. Eu vejo que as nossas universidades não dão bolsa para os atletas, que eu acho o fim. No caso, a gente lá na Unip, que eu trabalho especificamente, eles fazem um bom trabalho no sentido de bolsa. Eles fazem bem legal, bem legal. Porque é da linha do objetivo, né? É a mesma linha. Eu estudei no objetivo, consegui bolsa no objetivo. Olha que legal. Na época, mas eu tinha que jogar pelo objetivo, que tinha os campeonatos escolares, né? Tá vendo? É muito importante isso. Eu acho que é muito importante as escolas estarem junto. Eu acho que agora nós estamos tendo esses campeonatos aí escolares que são chamados os antigos JEBs, né? Que a gente tem que fortalecer. Nós temos que trazer essa meninada das escolas. Isso é fundamental. Nós não podemos deixar eles escaparem. E é fundamental que eles venham para o esporte. Que esporte é muito importante na estratégia, faz um bem para a mente, né? A gente se equilibra muito. Eu acho que, eu devo tudo ao esporte. Graças ao esporte é o que eu sou hoje, o ser humano, sabe? E as dificuldades que a gente tem pelo caminho, isso tudo vai nos ajudar muito. O esporte é fundamental na vida das pessoas. Eu acho que se os pais soubessem disso, não deixariam os filhos
no celular. Incentivariam mais para o esporte. Incentivariam, tem que fazer, vamos lá, vamos... Nem que seja andar de bicicleta, correr, fazer qualquer atividade, jogar bola com o filho. Acho que é fundamental isso, tem que ter. Os pais não podem se omitirem, não podem ficar na zona de conforto deles, tem que ir para cima, porque essa nossa meninada precisa de ajuda. Verdade. Porque isso vai fazer, lá na frente nós vamos ter um problema. Você já está visualizando isso? Já. Nós vamos ter, se essa meninada não for para o esporte, tanto de saúde mental, nós estamos tendo muito problema mental hoje, né? Muito. Depois da pandemia, com tudo, com crianças. Eu acho que saúde é fundamental, o esporte... Na sua opinião, o esporte salva? Muito, muito, é fundamental. Eu acho que tem que ser essa linha, o esporte tem que ter essa linha. Eu acho que é muito importante. Porque ele pode... Você pega uma criança e desde cedo você dá a oportunidade para ter o esporte. E aquilo chegar até uma universidade, não só o esporte, o benefício físico, os valores. Sim. Ela tem uma formação completa. Totalmente. Né? Ele vai ser outra pessoa. Nossa, você não pode largar eles. Se você largar, você vai deixar, né? A Deus dará. Só para a gente encerrar, o que você falaria hoje pro Domingos Maracanã, lá com 17 anos? Que dica que você daria para ele? Eu daria... Olha, é difícil, né, a gente pensar no que... Eu acho que eu faria tudo o que eu fiz e faria um pouquinho melhor, né? Eu me doaria muito mais do que eu me doei, né? Não que eu não tenha me doado, muito pelo contrário. Eu treinei muito, me dediquei muito, mas eu faria com mais sabedoria, né? Com mais calma, né? Porque... era muito... intenso, não dava tempo de pensar, você não tinha tempo de pensar. Era só treinar. Eu lembro que a gente treinava de segunda a sábado, 2 vezes por dia. Você não tinha outro tempo de fazer nada. Você chegava no domingo, você queria dormir, só descansar. Se a gente pudesse, né? Se a gente soubesse, diz que a juventude é boa, mas ela é desperdiçada muitas vezes pelos jovens. Fizemos muita coisa errada, né, naquela época. Eu vejo que na nossa época a gente corria muito. A gente, para aquecer, dava 2 voltas ao mundo. Imagina o tamanho da volta, lá em Santo André, na Pirelli. Hoje não se corre, porque o vôlei é estímulo. Fibras rápidas, entendeu? A tecnologia aprimorou agora. Sim, ou seja, nós somos cobaia. Tanto é que todos nós estamos operados, joelho, porque nós não tínhamos tecnologia, os tênis não tinham tecnologia, o material era outro, as roupas de jogar, enfim, tudo. Não, você tem um piso, tem um piso emborrachado. Na nossa época era taco. Aquilo acabava com qualquer joelho, não há quem aguentasse, né? Quer dizer, você queria transferir o Domingos Maracanã, se pudesse, né? Com tudo que você teve de chance, ter a tecnologia, a sabedoria. Aí seria também, né? Aí é Mega Sena, né? Olha, queria agradecer muito a sua participação aqui. Eu acho que a gente contou bem essa história, o lado de vocês, como é que foi. Eu tive a oportunidade de acompanhar por um bom tempo, né? Todo esse início do Luciano do vôlei, desse estrondo que foi, esse sucesso que foi. Acompanhei de perto, eu ia em todos os jogos. Então, para mim, é um prazer ter você aqui para a gente poder atualizar essa história. Viu? Pô, eu que agradeço a oportunidade de estar relembrando, né? Da gente estar sendo saudosista aqui, né? Mas é importante. A gente está atualizando para a nova geração. Estamos atualizando, exatamente. Mas é importante falar do que foi feito, né? De como foi feito, as experiências que nós carregamos e tentar passar para essa nova turma aqui que está vindo aí, que é importante, né? Eu acho que é muito importante o esporte na vida da pessoa. Acho que é muito importante. Tá bom. Obrigada, viu? Valeu. Obrigada. A gente vai ficando por aqui. Olha, que conteúdo esse, hein? Que bacana. Principalmente você que curte voleibol. Mas você que não gosta de voleibol, não gosta de esporte, com certeza aprendeu bastante. Principalmente se você tem um jovem em casa, pensa com carinho de colocar o esporte na vida dele. Muito obrigada e até o próximo programa. Tchau, gente.